Tudo começou por causa de uma peça redonda, amarelo-ouro, que brilhava de um jeito único dentro da minha caixa de Wow, blocos. look at that. Eu a tinha It's encontrado glowing. semanas It's so atrás, bem lá no bright. fundo, escondida What's in sob uma there? pilha de It's retângulos magic. verdes. No instante em que vi Wow. aquele brilho, eu soube, It's essa so peça era beautiful. especial demais para uma construção qualquer. Ela pedia algo I'm building a grandioso, tower. algo que merecesse ocupar o Look ponto what mais I alto de made. todos. E naquela manhã, sentado no tapete da sala com a caixa aberta entre as pernas, eu finalmente decidi o que construía. A maior torre que aquele tapete já tinha visto. Uma torre tão alta que a peça amarelo-ouro quase tocaria o teto. Organizei tudo meticulosamente. Peças vermelhas à esquerda, azuis à direita, amarelas bem na minha frente, verdes e laranjas empilhadas logo atrás de mim. Já a peça especial foi colocada no sofá, Just isolada em um so. cantinho, para que ninguém a confundisse com as outras. O Bolinha cheirou a caixa aberta, me encarou como se quisesse participar. Deu uma voltinha no próprio eixo e foi descansar na almofada da janela. like the O blocks, sol Bolinha? batia de lado nos blocos Good coloridos, boy. fazendo-os brilhar sobre o tapete como se fossem pedras Bolinha. preciosas Yep, espalhadas watch em um this. mapa de tesouro. Encaixei a primeira puppy, peça let's play vermelha near no the chão, window. a base, o ponto Look, de Bolinha, partida. I made a Meu big coração já tower. batia forte só de projetar o resultado final. Foi nesse momento que ouvi a porta. A Manu entrou exibindo aquele sorriso largo que toma conta do rosto dela. Estava de tênis roxo e rabo de cavalo meio bagunçado, The como very de first costume, e one. quando notou os blocos espalhados pelo Here we tapete, go. soltou um It's vibrante, perfect. bem I típico found de quando it. descobre Here algo we go. empolgante. Posso brincar também. Eu concordei. Sempre aceito a Just companhia da Manu right. porque somos amigos desde What's bem this? pequenos e nossa I'm sintonia home. brincando é Papa. ótima. No Hello, entanto, Teteu. ela pegou Look justamente who's as here. peças azuis que eu tinha separado Wow. com tanto cuidado Is no this lado real? direito e It's começou so a alinhá-las no chão, beautiful. criando uma fila reta que avançava em Almost direção à there. parede. Wow, Vou Manu, construir you uma did ponte, it. anunciou I made ela, it. cheia de Look. orgulho. Good Uma job. Let's ponte play bem more. comprida. Eu a Look at all these blue observei. pieces, Vi as Teteu. peças I know azuis just what to sumindo make da with minha them. pilha. Be careful not to Notei mess up como a the pile, ponte Manu. dela Don't ocupava o worry, I espaço won't. do This is gonna tapete be aos amazing. poucos. Eu tinha um plano definido. Minha torre dependia daquelas peças azuis para sustentar o meio. Além disso, o espaço restante após a ponte não seria suficiente para a base larga que minha construção exigia. Um sentimento estranho surgiu no meu peito. Não era raiva, nem vontade de brigar. Era apenas aquela sensação incômoda de quando queremos muito algo e percebemos que as coisas podem I não wish I sair had como more planejado. blocks. Ficamos em silêncio por um momento, ela segurando as peças azuis, eu olhando sem saber o que dizer. O intervalo durou poucos segundos, mas Almost pareceu uma there. eternidade. Foi quando Bolinha levantou da Not if almofada I e veio beat you. animado na nossa direção, farejando os blocos no chão. Ele acabou trombando na fileira azul da Mano e quase desmoronou tudo. Soltamos um grito contido ao mesmo tempo, e logo depois caímos na risada, juntos, daquele you okay, jeito que Teteu? acontece quando I algo think I lost my inesperado lucky quebra pebble. toda a atenção Don't do worry, ambiente. we'll find it A together. risada provocada pelo Do you want Bolinha this one? transformou o clima da sala. A Mano devolveu devagar Sure. ao tapete as peças que estavam em suas mãos e me lançou um olhar pensativo, aquele de quando está realmente concentrada. Teteu, e se a gente montasse a torre em cima da ponte? Precisei de um instante para processar. Uma torre sobre uma ponte. Fechei os olhos rapidamente para visualizar uma ponte larga atravessando o tapete, bem no centro dela. Uma torre se erguendo imponente, com a peça amarelo-ouro brilhando no topo de tudo. Era uma ideia bem diferente do meu plano original, mas era um diferente que me trouxe um frio na barriga de empolgação. Aquilo era muito maior do que qualquer coisa que eu criaria sozinho. Vamos tentar, respondi. Recomeçamos do zero. A Mano ficou responsável pela base da ponte. Ela posicionava as peças azuis com paciência, testando cada encaixe antes de pressionar, garantindo que a estrutura fizesse uma linha nivelada e estável dos dois lados.
Eu ficava ao lado, dando suporte quando necessário, enquanto já planejava como a torre subiria a partir do centro. Assim que a base da ponte ficou pronta, iniciei a torre. Comecei com uma peça vermelha bem larga. Coloquei duas azuis nas laterais e uma amarela por cima. Íamos testando em conjunto, se uma peça balançava, removíamos e tentávamos outra vez. Se o encaixe não ficava bom, fazíamos a troca. Ninguém dava ordens. Fomos descobrindo o caminho enquanto construíamos. A torre subiu gradualmente, 3 níveis, 4, 5. Em certo ponto ela oscilou e prendemos a respiração, mas ela se manteve firme. Minha mãe passou pela sala, viu a obra tomando conta do tapete e sorriu abertamente, mas não disse nada, saindo de fininho. A peça amarelo-ouro continuava lá no sofá, esperando em silêncio. Minha mãe retornou trazendo 2 copos de suco de maracujá gelado e uma tigela com uvas lavadas. Ela posicionou tudo em um canto do tapete, afastado das peças, e sugeriu que fizéssemos uma pausa antes de seguir adiante. Está ficando linda, comentou a Mano, pegando uma uva. Está mesmo, concordei. Mas tenho um pouco de medo que ela caia quando eu for colocar os últimos níveis. Manu ficou em silêncio por um breve instante, com aquela expressão de foco total. A gente faz com mais calma. Eu seguro a base enquanto você encaixa as partes de cima. Gostei da sugestão. No início, quando começamos a montar juntos, eu temia que ela colocasse algo no lugar errado ou que eu interferisse no que ela estava fazendo. Mas percebi que a Manu era muito cuidadosa. Ela testava antes de encaixar e perguntava antes de tomar uma decisão. Tínhamos encontrado um ritmo próprio. O Bolinha veio encostar o focinho entre nossos joelhos, o que nos fez rir. Olhei novamente para a construção. A ponte estava sólida e extensa, cruzando quase todo o tapete. A torre se erguia do centro de forma robusta, peça por peça. Faltava pouco. Aquela empolgação que senti ao segurar a peça amarelo-ouro pela primeira vez, semanas atrás, retornou ainda mais forte. Mas era um sentimento diferente, mais acolhedor, mais completo. Vamos terminar, eu disse. Retomamos o trabalho com serenidade. A Manu se ajoelhou do lado esquerdo, posicionando as mãos com leveza nas laterais da ponte para dar estabilidade. Eu me posicionei à frente, com os blocos já ordenados para o uso. 7º andar. A peça encaixou perfeitamente. 8º andar. Respirei fundo antes de posicioná-la. A torre deu uma leve tremida, mas a Manu firmou a base com cuidado e a estrutura resistiu. 9º andar. Olhei para a Manu e ela retribuiu o olhar. Ficamos mudos. Encaixei a peça bem devagar, como se o tempo estivesse passando mais lento. Funcionou. Então eu me levantei, fui até o sofá, peguei a peça redonda amarelo-ouro com as 2 mãos e voltei a me ajoelhar diante da torre. O 10º andar. O toque final. Conduzi a peça com os polegares até o ponto de encaixe. Ela deslizou com um clique suave e parou ali, redonda, lisa e brilhante, capturando toda a claridade que vinha da janela. Contemplamos o resultado por um segundo que pareceu durar muito mais. De repente, a Manu soltou um grito de alegria e começou a aplaudir com seu jeito animado. Eu também aplaudi com força. O Bolinha acordou assustado na almofada, ergueu a cabeça, confuso e ficou observando com a orelha em pé. Minha mãe veio da cozinha depressa, ainda com as mãos úmidas. Nossa! Exclamou ela, maravilhada com a construção. Era magnífica. A ponte cobria quase todo o tapete e a torre subia imponente do meio, com a peça amarelo-ouro no topo refletindo cada raio de luz. Era a coisa mais bonita que eu já havia construído. E eu não tinha feito aquilo sozinho. Minha mãe pegou o celular e registrou o momento. Eu e a Manu posamos ao lado da obra, sorrindo, e o Bolinha apareceu na foto sem ser chamado, sentando-se bem na frente como se fosse o grande arquiteto de tudo. Manu passava os dedos suavemente perto das laterais da ponte, sem tocar, admirando a delicadeza do que fizemos. Eu fiquei apenas observando a peça lá no alto. Ela tinha esperado semanas por aquele momento.
E o lugar que ela ocupou acabou sendo muito melhor do que qualquer coisa que eu imaginei quando aguardava sozinho. Quando a mãe da Manu chamou lá fora, ela se despediu com um abraço rápido, mas antes de cruzar a porta, olhou uma última vez para a construção e sorriu com aquelas bochechas radiantes de felicidade. Amanhã vamos fazer um castelo? Ela perguntou antes de sair. Senti o sorriso surgir antes mesmo de eu responder. Com ponte levadiça. Ela riu e saiu correndo. Fiquei parado na sala observando a torre. O Bolinha se encostou na minha perna e eu o acariciei atrás da orelha. Minha mãe surgiu secando as mãos no pano de prato. Você e a Manu formam uma bela equipe, não é? Não desmontei nada. Mantive a construção ali no tapete, intacta. Existe algo curioso sobre os planos. Às vezes, o melhor que acontece é justamente o que não foi planejado. Eu queria erguer uma torre sozinho, mas acabei ganhando uma torre sobre uma ponte, uma tarde cheia de risadas e a promessa de um castelo para o dia seguinte. A peça amarelo-ouro brilhava serena lá no topo. Ela tinha encontrado o lugar ideal. E eu também.